cantar com ele, Novas Jubilee.
Muito boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Boa noite também para aqueles que ainda vão assistir. Eu pedi para que a Gabriela cantasse esses dois hinos, porque nós temos a necessidade de anunciar o Evangelho. E o Evangelho não é nada mais do que uma mensagem de amor e vida. Por isso que é Novas de Amor e Vida o primeiro hino. E o segundo nós cantamos com o intuito de levar as pessoas a entenderem através da mensagem de hoje que nós estamos nessa terra para podermos sermos unidos e ajudar a quem precisa. As nossas mãos unidas com a de Cristo pode fazer muita coisa. Na verdade, era para fazer tudo, mas nós, seres humanos, somos egoístas e só conseguimos fazer algo de bom quando nós unimos o nosso coração e as nossas mãos com a do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de dar uma ótima notícia, né? Logo no começo, quando a gente começou a fazer essa transmissão ao vivo, que muitos costumam chamar de live, nós, logo no segundo culto, nós trouxemos aí uma preocupação com todos os povos do Brasil e do mundo, por causa do coronavírus, e demos a notícia de que a minha sogra estava com coronavírus. E ela passou 15 dias internada, mas graças a Deus, nesse domingo, ela saiu do hospital e está bem e em casa para a honra e glória de Deus. Hoje eu recebi mais uma notícia de um amigo de infância lá no Rio Grande do Norte, que está no hospital com coronavírus. Eu não cheguei a perguntar para o seu sobrinho, que é meu amigo, Novinho, se estiver me assistindo, um abraço para você aí, Novinho, família, qual é o estado de saúde dele. Então, mas para mim não importa. Importa é que nós vamos orar e nós vamos entregar a vida dele nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele possa fazer a cura, assim como fez com a minha sogra e como tem feito com as demais pessoas no Brasil e no mundo. E eu gostaria de mandar um abraço para todos que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir. Nós temos pessoas espalhadas aí, eu tenho pessoas espalhadas por todo o Brasil, né? Amigos e parentes. Temos em Minas Gerais a minha sobrinha Jéssica e os seus irmãos, estão todos lá. Não vou citar o nome de todos aqui para poder não tomar muito tempo. Em Almarinho, no Rio Grande do Norte, a minha irmã, meu irmão, meu cunhado. Temos aqui em São Paulo, meu amigo Novo, né, que também é do Rio Grande do Norte. E a sua mãe está lá no Rio Grande do Norte, Rita, a sua tia Margarida, a família toda. Sempre que tem oportunidade estão nos assistindo. E também alguns irmãos da igreja lá em Natal, em Cidade Nova, Dicamas, Marilene, um irmão Francisquinho. De vez em quando a gente bate um papo, às vezes, sobre política, mas hoje isso não é o caso, nós vamos falar de Jesus. Temos aqui em São Paulo alguns amigos também, né? O seu Zé, que é zelador aqui pertinho onde eu estou, e o seu João. Temos bastante pessoas que nos assistem. Então eu gostaria de falar para algumas outras pessoas das regiões aqui, como lá no Jardim da Conquista, Nova Vitória, o Elismar, o Douglas. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas aqueles que eu não lembrar o nome, vocês não se sintam assim tristes, porque aqui o tempo corre e para não virar vigília a gente tem que começar. Então, que aqueles que não estão sendo lembrados do nome nesse momento, sejam lembrados aí por Deus e pelo Espírito Santo. Que Deus os abençoe e nos guarde e nos dê
oportunidade de entendermos a mensagem de hoje. Mas antes de lermos a Bíblia, eu ainda vou pedir para a Gabriela cantar um hino, uma música aqui para poder aquecer os nossos corações, e ao término da canção eu volto novamente para que a gente possa abrir a palavra, porque aqui eu não estou para falar as minhas próprias palavras, estou aqui para falar a palavra de Deus. E quando a Bíblia está aberta, é Deus falando com você e comigo.
aconteceu um acidente. Fui olhar aqui quantos amigos meus tinham aí assistindo e fiquei virando a câmera por alguns segundos. Bom, nesse pequeno momento que eu, sem querer, virei a câmera, eu vi ali a minha tia Socorro, também está assistindo. Um abraço, tia, sua bênção. E o meu amigo Gugu, lá em Coronel Ezequiel, no Rio Grande do Norte. Sinta-se abraçado, Gugu. Espero que a minha filha esteja vendo por aí também. Deus os abençoe. O sermão de hoje eu trago um texto que poucos conhecem, mas eu acredito que algumas denominações, algumas pessoas da igreja conhecem. Quem é leitor da Bíblia, quem lê bem a Bíblia, já tem lido esse texto. E antes de nós lermos, quem tiver uma Bíblia em casa, que quiser acompanhar, o nosso sermão hoje ele tem como base o primeiro, no capítulo 1 de Tiago, no número 27. Por que eu escolhi esse texto? Porque na maioria das vezes nós nos encontramos falando da sua própria religião, às vezes menospreza as religiões alheias dos outros. Muitas vezes nós, não só adventistas, mas de outras denominações, queremos ser exclusivistas, puxar a sardinha sempre para o lado da sua própria religião. Mas o apóstolo Tiago, para quem não sabe, esse Tiago aqui, segundo os leitores, historiadores, acreditam que esse Tiago aqui é o Tiago, primo de Jesus Cristo, irmão de João Batista, o apóstolo, porque tinha um outro Tiago que aparece lá na escolha dos 12, tem Tiago, filho de Alfeu. Esse é Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João Batista e sobrinho de Maria. E por alguma questão ali, discutindo entre seus compatriotas, seus amigos, seus irmãos em Cristo, por alguma razão ele fala da religião pura e verdadeira. Ele começa dizendo assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nós procuramos entender esse texto da melhor forma possível, porque Tiago ele manda com que eu e você se afaste das corrupções desse mundo, das coisas que nos afastam de Deus, e ele nos dá um conselho para que eu e você não fique discutindo religião, mas que nós possamos fazer a essência do evangelho desse mundo, que é o amor de Deus através da ajuda aos necessitados. Na época de Tiago e de Jesus Cristo, e principalmente na época de Elias, Jesus até saiu meio que quase apedrejado ali do templo, porque ele citou que na época de Elias havia muitas viúvas, e somente a de Sarepta que Deus enviou Elias até lá, e também falou de alguns leprosos da época do apóstolo, do profeta Eliseu, e somente Naamã, o sírio, é que recebeu a cura, porque procurou a encontrar-se com Jesus. Mas o contexto da história aqui que eu quero trazer para nós hoje é que nós estamos vivendo num mundo egoísta, mas devido à situação que nós se encontramos hoje, é melhor nós
raciocinar, pensar um pouquinho e voltar os nossos pensamentos na solidariedade para com o seu próximo. Lendo isto, para podermos nós caminhar para o restante do sermão e os outros textos da Bíblia, Deus já falou ao nosso coração através dessa palavra. Então, nesse momento, nós vamos orar para falar com Ele, para que Ele nos dirija à luz da palavra, para entendermos melhor. E nós vamos orar aqui. Eu vou orar aqui, você que está aí, se tiver um pensamento voltado a Deus, se tiver algum parente passando por dificuldade, por financeira ou até mesmo por problema de doença, como o Beto, meu amigo, que está internado com coronavírus lá em Natal. Qualquer pessoa que se sentir à vontade, sentir o desejo no coração de orar por um amigo seu, né? O irmão Elismar mandou uma mensagem para nós orarmos aqui por as pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas conhecidas dele. Então, eu não sei o nome de todos aqui, porque eu estou com a câmera virada para o outro lado, e a gente vai orar, e Deus conhece e sabe onde está cada pessoa dessa. Você que sentiu o desejo, feche os seus olhos, e se não quiser fechar os olhos, pense apenas em Deus nesse momento, e abra o seu coração e fale com Ele junto comigo. Santíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos em poucas pessoas para poder falar do Teu amor, falar da Tua misericórdia, falar da Tua graça e falar da Tua palavra. Como já falei ao Senhor, nós estamos aqui num pequeno grupo de pessoas, 5 pessoas, mas acreditamos que ao redor de nós aqui e ao redor de todos que estão assistindo, tem milhares de anjos nos protegendo e nos dando força. Fique com cada pessoa que está assistindo, com seus familiares, aqueles que estão passando por dificuldades, precisando de um emprego, precisando da saúde, se restabelecer financeiramente, aqueles que precisam de uma cura nos hospitais, e fique também, Senhor, com aqueles que estão afastados, que foi citado pelo irmão Elismar. Nós sabemos que é muito difícil a pessoa que se afasta da igreja, se afasta do caminho do Senhor, é muito difícil, é quase impossível ela voltar. Digo isso porque eu já me afastei, mas pela sua graça e pela sua misericórdia, o Senhor me resgatou e me colocou neste lugar. Fique conosco, perdoa os nossos pecados e ilumine a nossa mente, ilumina os meus lábios, para que possa falar diretamente ao coração de quem está nos assistindo e de quem ainda vai assistir essa live. Fique conosco, com o perdão dos nossos pecados, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou repetir novamente: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu estive meditando e eu encontrei textos na Bíblia muito inspiradores para que eu e você pudéssemos entender um pouco mais, fazer base com outros textos para poder ter uma base melhor do que vamos estudar nessa noite. Em Atos, nós encontramos a história de pessoas como Barnabé e outros que vendiam as suas propriedades e levavam aos pés dos discípulos para ajudar financeiramente os irmãos que estavam com necessidade. Nós precisamos nos ajudar, precisamos se policiar no mundo que estamos vivendo, onde pessoas estão precisando de sua ajuda. Você que tem um celular em casa, você que tem uma conta bancária, você que tem o seu emprego mantido aí no meio dessa pandemia,
Você que tem a sua despensa cheia de comida, o seu guarda-roupa cheio de roupa, talvez até que você não usa mais. Você precisa entender que a Bíblia diz, não como alguns pregadores dizem por aí. Você precisa entender que você precisa ajudar as pessoas, ajudar os necessitados, ajudar, quando se coloca aqui na linguagem de Tiago, os órfãos e as viúvas. Não é apenas os órfãos e as viúvas, mas Tiago colocou aquilo que era mais conhecido na sua época. Existem muitas pessoas que estão por aí pelo mundo passando necessidade, principalmente nessa hora de calamidade pública no mundo inteiro. É preciso você e eu desapegar. A Bíblia não diz que você tem que pegar as suas coisas e entregar tudo, distribuir entre as pessoas, por causa da passagem do jovem rico que se aproximou de Jesus. As pessoas leem e entendem essa passagem de uma forma errônea e usam isso para pregar destupadamente a palavra de Deus. Quando Jesus disse para aquele homem vender as suas coisas e distribuir entre os pobres, era porque tudo que ele tinha estava lhe afastando. Ele se aproxima e diz e pede para Jesus lhe explicar o que deveria ser feito para que ele herdasse a vida eterna. Mas Jesus lá em Mateus fala para ele que era para ele guardar os mandamentos. E ele pergunta quais, e ele cita diversas, honrar pai e mãe, e diversos, cita ali uns 5 mandamentos, e ele diz que tudo isso ele tem guardado desde a sua infância, e Jesus fala para ele assim: olha, então alguma coisa está faltando, vende tudo o que tem e segue, distribui entre os pobres, porque isso está te prendendo aqui nesse planeta Terra, isso está tirando a tua salvação. Aquilo que nos faz ser apegado aqui nesse planeta. Você veio aqui a essa terra, você não trouxe nada, nada é seu. Por que você não deixa de ser, eu também, estou falando de mim, por que não deixamos de ser um pouco egoísta e ajudamos o necessitado? Essa é a essência do Evangelho, essa é a essência do amor de Deus. É ajudar, porque Ele te ajuda e me ajuda todos os dias. Quando Ele chamou Abraão e disse: sai da tua parentela, isso está escrito lá em Gênesis 12, no verso 2 ele disse que Ele amaldiçoaria a quem amaldiçoasse, abençoaria a quem Ele abençoasse. Mas no meio do verso Ele diz: se tu uma bênção. Abraão saiu da sua terra carregando todos os seus bens, toda a sua fortuna, mas por onde ele andava ele abençoava as pessoas. E ainda hoje nós somos abençoados, porque nós somos, querendo ou não, nós somos a descendência do Abraão espiritual. Nós não temos sangue judaico, sangue israelita, mas nós temos o Deus que socorreu Abraão e socorreu todo Israel. Então nós somos pessoas escolhida por Deus para andarmos nesse mundo e abençoar as outras pessoas. Você pode abençoar da maneira que eu estou fazendo, pregando o Evangelho. Você pode abençoar com uma cesta básica, com uma roupa que não te serve, ou até mesmo com uma roupa nova, que seria o mais correto. Você ir numa loja e ver uma pessoa com necessidade e comprar uma roupa e dar para ela. Ou você ir na casa de alguém, aí no seu vizinho. Você talvez não tenha procurado saber, talvez você esteja aí assistindo televisão, olhando as páginas da internet em algum smartphone, e o seu vizinho do lado está passando necessidade. Às vezes você se deita com a sua barriga cheia, com o seu estômago cheio, mas tem alguém do lado da sua casa que está deitado e não consegue dormir porque o estômago está roncando com fome. Eu vou te dizer uma coisa: não há nada pior nesse mundo do que você dormir com fome, e você não ter o que vestir. A Bíblia nos ensina
E temos que fazer isso para com o nosso próximo. É muito fácil, eu estava conversando hoje com o Haru, é muito fácil nós abrirmos a boca e falar dos nossos governos, dos nossos presidentes, dos nossos líderes políticos. Mas será que você está disposto em abrir a sua porta e acolher o necessitado? Você está disposto a abrir a sua porta e acolher um desconhecido em sua casa? Pois fique sabendo que a Bíblia diz que você não deve deixar de hospedar as pessoas em sua casa, porque teve alguns que hospedaram até anjos sem saber. Nós sabemos que Ló, quando estava no meio de Sodoma e Gomorra, ele abriu a sua porta e colocou os anjos para dentro de casa sem saber que era anjos. E sabe o que ele fez? Serviu o melhor que ele tinha. Ainda fez uma obra que era executada naquela época, lavou os pés daqueles homens, que era um costume da época. Você está disposto a abrir a sua carteira e ir numa farmácia comprar um remédio para o seu irmão que está aí do seu lado, passando por necessidade? Você está disposto a ir no mercado, comprar uma cesta básica e levar? Não precisa você procurar um desconhecido não, basta você dar meia volta, que ao seu lado tem uma pessoa com necessidade. Sabe, quando você faz isso para alguém, acontece algo estranho, porque não é da nossa natureza fazer a bondade, porque a bondade e a justiça só vem de Deus. E quando você faz isso, eu não sei você, mas quando a gente faz isso, que a gente presenteia alguém, a gente fica esperando aquele sorriso, porque a gente se sente mais feliz do que ela, mais feliz do que a pessoa que recebeu. Você pode ser uma pessoa dessa, você pode ajudar a quem precisa. Tem um texto que me maravilhou essa semana, ao estudar esse assunto, para poder falar para vocês hoje. Eu gostaria de ler. Está escrito no capítulo 29 do primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Alguém sabe aí? Primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés. Conta a história de um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando nós falamos deste homem, ao que vem na cabeça é o sofrimento que ele teve. Mas ele nos dá uma lição capaz de mexer com o meu e com o seu coração. No livro de Jó, no capítulo 29, nós encontramos uma passagem muito linda. Jó foi o primeiro livro escrito por Moisés. Na cronologia, quem está é o livro de Gênesis, mas o primeiro livro escrito foi o livro de Jó. E no capítulo 29, nós encontramos uma passagem as quais mexe comigo. Não sei se vai mexer com você, mas se você ler com um coração aberto, você vai entender todo o tema do sermão dessa noite. Eu gostaria de ler apenas a partir do verso 12, mas você pode ler o capítulo inteiro, porque é muito lindo. Jó nos dá uma lição de moral. Jó aqui ele fala, Jó estava aqui se lembrando das coisas boas que ele tinha feito na vida quando ele andava ao lado do nosso Senhor Jesus. E ele começa citando, eu vou ler o verso 1. E prosseguiu Jó o seu discurso dizendo: ah, quem me dera se, como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardou. Jó ele começa a se lembrar dos momentos que ele esteve andando ao lado de Deus. No verso 12 ele diz assim: porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça e me
e ela me servia de vestimenta com um manto e diadema, era a minha justiça. Eu me fazia de olho para o cego e os pés para o coxo. Que palavra é essa? Você pode ser o olho do cego, você pode ser a muleta de um aleijado, porque o que nós temos hoje na nossa linguagem, a perna do coxo. Você pode ser o socorro para as pessoas que necessitam de você. Ele diz ainda: dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Ele se sentia pai das pessoas que estavam com necessidade. Jó, ele nos dá uma lição aqui que traz a essência do amor de Deus, a essência do Evangelho. Foi para isso que Jesus veio. Jesus sempre se lembrou do pobre e do necessitado. No Sermão da Montanha, a primeira palavra que ele fala é: bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino do céu. O maior sermão de Jesus. Ele começa falando do pobre. Na verdade, lá em Lucas 4,16, ele fala, ele dentro da sinagoga, falando aos seus discípulos, falando a todos que ali me ouviam, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Veio para libertar o que estava aflito e quebrantado, da libertação, da cura. Jesus, ele começa a nos dizer o que nós temos que fazer nas suas ações. Não adianta você e eu irmos para a igreja todos os dias, bater cartão na igreja, se você não tem um coração voltado a ajudar o necessitado. Deus precisa de pessoas que ajudem o seu próximo. Agora tem um detalhe. É um detalhe que não pode passar batido nesse sermão, que você precisa saber. Não adianta você pegar uma pessoa e ajudar com cestas básicas, com remédios e com roupas, durante a sua vida toda. Porque se você ajudar, mas não lhe ensinar o que ela deve fazer para ganhar a salvação, ela vai morrer perdida com o bucho cheio e bem vestido. Você precisa também ensinar, pregar para ela o que ela precisa ouvir para que ela mude o seu caráter. Faz parte da nossa vida, faz parte da essência do amor de Deus, a gente nos unirmos, como o hino diz, unir nossas mãos com a de Jesus e ajudar o pobre e o necessitado. Mas Jesus deixou diversos conselhos para que você fosse por todo mundo. Mateus 28: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse dia um amigo me perguntou, conversando comigo, ele falou assim: eu já tenho a minha fé no meu coração. Isso é bom, a pessoa que acredita em Deus, mas ele precisa de algo. Eu falei para ele: só aquilo que você traz no coração não basta, você precisa fazer algo. E ele me falou: e o que eu preciso fazer? E eu contei uma historinha para ele que está escrito em Atos 10. Contei a história do centurião chamado Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um centurião da corte italiana, um homem temente a Deus, que se desviava do mal e que fazia esmolas. Ele e sua casa, Cornélio, ele era de uma religião gentia, não era da linhagem judaica, mas ele tinha um coração temente a Deus, e ele fazia tudo para ajudar o necessitado. Certo dia, ele na frente da sua casa, aparece um anjo de Deus e fala para ele: Cornélio,
E ele diz: eis-me aqui, Senhor. E o anjo começa a falar com ele e diz assim: as tuas esmolas, a tua ajuda, aquelas coisas que você tem feito aí para as pessoas que necessitam, e as tuas orações subiu até Deus. Agora levanta-te, manda teus servos aí, manda aí na casa de Simão, curtidor lá em Jope, e manda chamar o Simão, que tem por sobrenome Pedro. No verso 6 do capítulo 10 ele diz: Pedro lhe dirá o que deves fazer. Por isso que eu comecei falando aí para você, agora pelo meio do sermão, não adianta você encher a casa do necessitado de bens materiais, de roupa, se você não tem uma palavra pura e verdadeira da palavra de Deus para passar para ele. As pessoas precisam entender que nem só de pão viverá o homem, foi o que Jesus disse, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É necessário que você e eu ajudamos os nossos parentes e amigos. Lá em 1 Timóteo, tem um verso, 1 Timóteo 5, se eu não me engano, eu vou procurar aqui para nós lermos. Verso 8 diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a sua fé. E é pior do que o infiel. Palavra dura, Paulo falando e escrevendo a Timóteo, falando que você e eu temos que ajudar, principalmente os da nossa família, principalmente os que nos cercam, e depois você sai e ajuda aos que estão aí fora. Mas como eu já disse, não adianta você encher a casa das pessoas de alimento se você não ensina a palavra de Deus para elas. Primeiro, você socorre. Segundo, você fala do amor de Deus e prega a sua palavra para que a pessoa se sinta segura. Não é apenas você olhar para a pessoa e ela está precisando comprar um remédio e você diz assim: eu vou orar por você. Oração já está dizendo ação. Levanta-te, vai e ser tu uma bênção como Abraão foi. Precisamos entender isso. Quando você e eu entendermos isso, nós estamos fazendo o que Tiago 1,27 diz: a religião pura e sem mácula. Isso não está falando de um templo, está falando de pessoas. Eu e você, nós precisamos ser como um individual. Você se aproximar das pessoas com amor, com carinho e fazer a sua parte, porque Deus já te abençoou, Deus já te deu luz o suficiente para que você possa ser luz às outras pessoas. A nossa igreja, ela tem feito esse papel em diversos lugares do mundo. Nós temos a ADRA, né, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Nós temos a ASA, que é das igrejas locais. A ADRA, ela tem mais de 60 anos que ajuda as pessoas. Em 2004, 2007, tinha mais de 6 mil empregados. É uma instituição não governamentais que ajuda as pessoas nas catástrofes. Se alguém lembra daquele episódio que aconteceu em 2010, os mineiros que ficaram quase 1 quilômetro de chão abaixo no Chile, nossa igreja, com a ajuda da ADRA, foi a primeira a chegar levando alimento para aqueles que estavam lá dentro do chão e também livro para que eles pudessem ler, ajudando, porque eles chegaram com o alimento, mas também chegaram com a palavra de Deus. E a ASA faz parte das igrejas locais em todo o mundo. Não é governamental, mas ela se ajuda com os membros
aqueles que são voluntários, para ajudar e sair distribuindo cestas básicas e dando alimento. E também nas catástrofes, quando acontecem acidentes naturais, chuva, terremoto, tempestade. Mas a essência de tudo não é apenas levar o alimento, é levar o mais importante, levar a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Que você que está aí do outro lado tenha um coração voltado a ajudar o seu próximo. Jesus, ele dá diversas lições quando ele se aproxima do samaritano. Ele fala do homem que se aproximou do samaritano, o bom samaritano, na verdade, né? A parábola do bom samaritano. Aquele samaritano passa por um homem que está caído no meio da estrada e ele arrisca ali a sua vida, desce do seu cavalo, coloca ele em cima do homem que está sendo morto, em cima do seu animal, chega na hospedaria e paga tudo o que ele precisa de remédio e de um quarto para repousar, e ainda deixa o recado que se ele gastasse, ele pagaria o dobro da sua volta. É isso que Jesus quer de você e de mim. É isso que Ele quer, que você e eu sejamos mais unidos como pessoas, como irmãos. Não adianta você criticar esta ou aquela religião. Você tem que ser a essência da religião. Você tem que amar o seu próximo. Esse é o segundo mandamento. Que Deus os abençoe. Que Deus guarde você e a mim. Que Deus possa colocar esse ato de amor e fé e esperança no seu coração, para que você seja uma pessoa melhor. Quando você ajuda alguém, automaticamente as bênçãos de Deus recaem sobre você. Eu já fui ajudado por muitas pessoas, inclusive a minha querida irmã Francisquinha está assistindo esse vídeo lá no Rio de Janeiro. Rosângela, irmã dela, a sua família, um negro que também está assistindo. Quando eu tive com problemas lá no Rio Grande do Norte, em 97, essas pessoas fizeram de tudo para me socorrer, e eu sou muito grato a Deus pela vida delas. Eu oro muito a Deus para que Deus possa abençoá-los logo, porque eu não tenho como retribuir o favor que eles fizeram na minha vida. Eu estou falando esse sermão porque eu sou uma pessoa que já fui muito ajudada, e eu sei como a pessoa que é ajudada se sente do outro lado. Que Deus possa guardar todos vocês, que Deus possa colocar o desejo no seu coração de servi-lo, e não apenas de uma maneira, uma casca por fora, mas servi-lo com um coração voltado a Ele. Que Deus abençoe e nos guarde. Eu vou chamar a Gabriela para cantar mais uma vez, e nós vamos ouvir, e em seguida eu faço uma oração. Boa noite.
possa usar você e a mim como flecha, como luz para ajudar as outras pessoas. Você, meu amigo Beto Dida, se você estiver ouvindo ou for ouvir ainda esse sermão, creio que Nisso e Novinho vão mandar esse sermão para você. Eu não sei se você está ouvindo agora nesse momento aí no hospital. Sabe de uma coisa, meu amigo? O Deus que tirou milhões de pessoas dos hospitais e tirou a minha sogra domingo, está aí com você. Tenha fé que você vai passar por essa, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós estamos gratos, Senhor, porque a cada dia que passa o Senhor tem colocado palavras aos nossos corações para que possamos ouvir mais a Tua voz e compreender. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e ajude, Senhor, a nós entendermos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fique conosco e perdoa os nossos pecados. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém.